Hoje vai ser o Cauê, que ele vai falar um pouco aqui sobre a geração de altos harmônicos insólidos. Por favor, Cauê. Certo. Então, meu nome é Cauê. Eu vou estar falando um pouco sobre geração de auto-harmônicos em sólidos e vai ser uma descrição bastante teórica, mas não significa que não vai ser uma discussão bastante emocionante. Como vocês vão ver, é muito interessante essas equações de semicondutor de Bloch, essa interpretação de elétrons e buracos, elétron-hole, a interpretação e toda a teoria quântica que vai estar explicando como se dá esse efeito não linear é muito interessante, apenas, ou pelo menos, mesmo que apenas do ponto de vista teórico. Então, a geração de harmônicos em geral, ela já é um fenômeno que a gente vai estar sempre conectado com sistemas não lineares forçados, ou seja, sempre que a gente tem a interação, por exemplo, de um sistema atômico com um campo elétrico. E o que acontece neste caso em particular é que a gente está num ramo da ótica não linear um tanto diferente, para não dizer completamente diferente, que é esse campo chamado de ótica não linear extrema. Então, mais para frente eu vou falar um pouco sobre quais são as coisas que isso acarreta, né? Porém, dando aqui uma breve introdução sobre essa geração de altos harmônicos, a gente já tem esse fenômeno um tanto quanto consolidado aí nessa última década, nas últimas 2 décadas, que é esse fenômeno em gases atômicos. Então, a gente já tem aí toda uma ciência de átomos segundos que está sendo construída e que está gerando bastante resultados, como, por exemplo, a gente já consegue fazer esse probe de orbitais moleculares, a gente consegue gerar pulsos de átomos seconds isolados e consegue fazer experimentos com essas absorções transientes desses pulsos, o que é um ramo muito, digamos assim, muito peculiar, porque quando a gente está falando de pulsos de segundos, a gente está dizendo de oscilações temporais muito reduzidas. A nossa oscilação do desse pulso, né, dentro do envelope do pulso, as oscilações que a gente vai ter do campo ali dentro são de comprimentos de ondas, assim, você pode contar na mão a quantidade de comprimentos de ondas que tem ali. Então você vai ter uma característica muito diferente de toda outra característica de ótica não linear que a gente vê. Por exemplo, no laboratório, na fotônica, na ótica. Entretanto, quando a gente vai falar de sólidos, especialmente de volume, ou seja, de geração de altos harmônicos em sólidos através do seu volume, ou seja, através da transmissão desse campo elétrico incidente, você vai ter quase nenhum caso com sucesso disso, mas em particular, a partir agora de 2010, que a gente conseguiu observar isso de maneira contundente, ou seja, a gente já tinha alguns resultados de harmônicos na 7ª ordem, chegando na 10ª ordem, porém só em 2010 que a gente conseguiu levar isso para 22ª, 23ª, 24ª. Então a gente já também introduz aqui que altos harmônicos não é simplesmente você somar 1, 2, 3, 4 ordens, você precisa somar dezenas de ordens. Isso vai trazer para a gente agora uma nova onda de revoluções, pode-se dizer, na ótica e na fotônica, porque a gente está agora com a esperança de fazer é, é, fontes de attosecond de compactas em matéria condensada, a gente consegue falar sobre caracterizar átomos, ou em especial sólidos, através dessa interação com esses pulsos de segundos, além de muitas outras aplicações. E quando a gente vai falar, então, partindo finalmente para a teoria do nosso processo de geração harmônica, de altos harmônicos, a gente vai ter essa imagenzinha aqui na direita, mostrando essa emissão de alto harmônicos. A gente vai ver que a gente tem
várias oscilações aqui, acompanhando praticamente todo esse espectro aqui de frequências terahertz aqui de 0 até lá em 600 terahertz. Ou seja, a gente tem todo o visível e passando bastante do visível essa geração de altos harmônicos, essa geração desses harmônicos, e isso é feito através de uma incidência de um campo em terahertz, já um pulso, né, uma waveform já em terahertz para interagir com o nosso sólido. Essa interação, ela não vai ser dada conforme a gente já espera, uma vez que eu já falei que é um outro regime da ótica não linear, a gente não espera que isso se dê de tal forma a acompanhar aquele modelo semiclássico que a gente tem das equações de Maxwell para os átomos e para sistemas atômicos e para um elétron e para sistemas de duas bandas. Inclusive, nesse caso aqui a gente vai ter que falar sobre uma coisa, por exemplo, que eu nunca tinha realmente prestado atenção, mas a gente vai ter que falar sobre as excitações intrabanda, ou seja, as excitações que a gente vai promover nos elétrons e, né, na nossa concepção aqui também dos buracos, ou seja, quando você tem uma transição de um elétron de uma camada de condução de valência para uma camada de condução, você pode modelar isso como tendo surgido, né, um buraco nessa sua camada de valência. Então você vai ter que lidar também com esta excitação intrabanda, não apenas interbandas, né, que é a polarização como a gente conhece. E, novamente, isso vai ser muito diferente do que acontece em gases, porque nos gases, como a densidade é muito menor, não tem essa rigidez de uma rede cristalina, onde os seus átomos estão bem separadinhos. Você, dentro dos gases, você consegue explicar isso até semiclassicamente com um modelo de 3 etapas, onde você vai ter basicamente a ionização de um elétron, uma vez que você está com esse campo, acho que eu não cheguei a falar ainda, mas é de se esperar que para você gerar esses altos harmônicos, essas não linearidades extremas, você está com um campo incidente com uma intensidade altíssima, intensidades comparáveis à de ionização ou maiores, e como a gente vê aqui, né, dessa interação colombiana dentro do átomo, ou maiores do que essa interação colombiana, e como a gente vê aqui, você realmente, por exemplo, nos gases, promove ionização. Então, a partir do momento que você tem ionização, você vai ter essa aceleração do elétron livre e tem a recolisão desse elétron livre, tanto com elétrons quanto buracos, aí fica para um estudo mais aprofundado. Quando a gente está falando de sólidos, ao contrário de toda essa concepção, a gente precisa realmente levar a quântica a sério e a gente precisa descrever tudo perfeitamente na segunda quantização, o elétron, o campo, o material, tudo. Então, a gente vai ter aqui o que a gente vai chamar de equações de Bloch de semicondutores e equações de Bloch em geral, né? E essas equações de Bloch para sistemas de multibandas. A gente não consegue explicar esses fenômenos apenas com uma banda de condução, de valência e uma banda de condução. A gente vai ver mais para frente que a gente precisa de um número expressivo delas. Essa é a equação de Bloch de semicondutores. Obviamente essa imagem aqui tá só para assustar vocês, inclusive não, né? Embora num dos artigos bem citados que eu vi, essa equação tá lá com o intuito de esclarecer o que está acontecendo, né? Mas enfim, não esclareceu nada para mim no começo, mas eu tenho certeza que no final dessa apresentação vocês também vão ficar um pouco familiarizados, porque queira ou não, todo mundo aqui já viu todos os termos aqui, entendeu? Esse P que você, olhando para a esquerda aqui antes do igual, você vai ver P's que são polarizações, são micropolarizações, mas são polarizações. Você vai ter energias de partículas que são esses Ezinhos, você vai ter esses termos de dipolo, você vai ter energias, né, e ocupações das camadas. Tudo isso a gente já viu, só está de uma maneira aqui um tanto quanto complicada, mas a gente vai passar sobre isso. Então, dando 27 passos atrás,
e falando da equação de Bloch, a gente já viu, a gente já chegou a começar a tratar nestes termos, porém a gente só não deu o nome. Então, vocês estão bem familiarizados com essas duas equações, e de fato, o que vai entregar o nome de equações de Bloch, no caso aqui óticas, para esse caso, é quando eu vou tratar isso como, tipo, transformando isso num espaço, certo? Para olhar essas variações temporais como apenas rotações no espaço de Bloch, no espaço do vetor de Bloch. Rotações, então, desse meu vetor de Bloch. E aí eu consigo explicar coisas interessantíssimas. Agora, falando do teorema de Bloch, a gente já vê algumas coisas que talvez a gente não estejam acostumados. Não sei se aqui todo mundo teve aula de estado sólido, todo mundo já trabalhou com isso, mas se a gente olhar aqui para o teorema de Bloch, vocês vão perceber que a gente tem esse R de N, na função de onda a gente tem uma dependência em R, e a gente também tem uma dependência em K, tem uma dependência com momento, que é uma coisa que a gente também não está muito acostumado. Mas isso aqui, basicamente, é tranquilo, basicamente, é só para a gente levar em questão as simetrias, e quanto mais a gente coloca estes termos, quanto mais índice tem nessa equação, mais fácil ela fica de entender, uma vez que você sabe o nome de cada índice. Então, basicamente, passando rápido aqui, vocês já tiveram tempo de analisar essa situação toda, essas oscilações de Bloch que a gente vai ter, ou seja, essas oscilações que vão ser devido à oscilação a variação no tempo do campo elétrico, etc., para o elétron, você vai ter uma coisa muito interessante, que é, enquanto no espaço de Bloch, que é o que a gente está vendo aqui pelo teorema de Bloch, pela equação de onda, o nosso campo elétrico promove uma alteração no momento, ou seja, de fato, causando essa translação do nosso elétron, por exemplo, ou do nosso elétron hole, que é o que a gente vai chamar de exciton, eu não sei como que é em português, mais para frente, enquanto isso está ocorrendo um movimento então linear aqui no espaço de Bloch, no espaço real a gente vai ver, na verdade, uma oscilação deste elétron. E essa oscilação vai ser o que está escrito aqui, não sei se vocês leram, mas e eu vou falar mais para frente também que essa oscilação do elétron da minha camada, dentro da minha intraband, vai promover excitações e as oscilações interbands também, de uma banda para outra, vai promover outras oscilações que vão acabar se combinando, outras excitações que vão acabar se combinando, e essas excitações vão gerando as polarizações que, por fim, são, né, a gente sabe que as polarizações são as fontes para esse nosso campo emitido, esse auto-harmônico. Aqui a gente já coloca, então, as equações de Bloch óticas neste espaço do vetor de Bloch, então a gente coloca aqui as componentes, né, desse vetor de Bloch, também aqui já com uma relaxação que é, de fato, colocada na mão, então esse T2, T1 aqui, a gente vai colocar isso na mão porque a gente conhece o efeito físico. Aqui a gente também já está levando em conta, por exemplo, o detuning, que é esse Ni de K, e também a oscilação de Rabi, que já vale a pena introduzir para vocês. Durante essa geração de altos harmônicos, a gente está num regime chamado de regime de campo forte, Strong Field Regime. E o que acontece neste caso é que as nossas oscilações de Rabi, elas vão ter intensidades, né, elas vão ter magnitudes comparáveis às energias de gap entre as nossas duas, entre a banda de condução e a banda de valência, né, a energia de gap do nosso semicondutor. Então, vocês vão ver, aí vai chegar naquela equação que vocês viram, né, uma equação completamente acoplada, com diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, como eu já adiantei, a gente precisa tratar isso com muito cuidado e completamente quanticamente, a gente vai precisar introduzir os operadores buraco, operadores elétron,
Então, olhando para o operador buraco aqui rapidamente, para quem nunca teve contato com isso, a gente tem no lado direito os operadores de criação e de destruição, que a gente viu isso desde de quântica na graduação, e a gente vai simplesmente definir esse operador de buraco, o operador buraco, como sendo simplesmente quando você destrói um elétron na camada de valência, você tem essa criação, por isso que aqui de um lado a gente não tem o DAGA, e do lado do buraco, que é o beta, a gente tem o DAGA, desse nova, entre aspas, partícula, que é o buraco, com o spin inverso e com o nosso momento também inverso, claramente. E aí a gente define também um operador elétron apenas por simetria, para a gente poder ter as equações bonitas. E aí, com isso, a gente começa a escrever, então, a nossa Hamiltoniana, o nosso tratamento completamente quântico dessa interação da luz com a matéria ali, para poder chegar e entender, de fato, como que se dá essa polarização através de todo esse acoplamento que a gente vai ter dessas várias bandas dentro do nosso sólido. Mais uma vez, é muita equação, eu sei que vocês já estão cansados de ver equação, vai ter mais algumas imagens aí para frente, mas é simplesmente as equações de movimento que a gente já viu, certo? Que a gente já viu para outros casos, para segundo harmônico, para somas de frequências, aqui escritas nestes termos de equações dessa interpretação de elétron-hole. E a gente vê a primeira versão, digamos assim, das equações de semicondutores de Bloch. Então, a gente já está vendo aqui, no primeiro termo, por exemplo, como que se dá a variação dessa minha polarização. E é claro que ia chegar alguém aqui em casa para eu ter que entender. Oi? Estou indo ver. Então, eu vou ter que abrir o portão aqui, mas é EAD que chama, né? Bom, enquanto isso, eu vou explicando aqui, enfim, a gente vai ter a primeira polarização, e no segundo caso aqui a gente também vai ter a ocupação. Então a gente tem tanto essa ocupação no segundo termo de cima para baixo, que é a ocupação dos elétrons, certo? Ou seja, a quantidade de elétrons, assim, entre aspas, que a gente tem, e a quantidade de buracos, junto com já os fatores de scattering, porque a partir do momento que eu estou lidando agora com esse acoplamento enorme com várias coisas, eu vou ter termos altíssimos de espalhamento, isso que eu quero falar, espalhamento, e de tal forma que é muito rápido, é na escala de entre 1 e 10, entre 1 e 7 femtosegundos, que vai durar alguma coerência ali, alguma coerência de fato, eu já vou ter esse espalhamento, eu já vou ter a minha fase sumindo, basicamente. Toma uma imagem, vocês queriam uma imagem? Por fim, então, estou aproximando aqui do meu tempo, a gente vai parar de olhar para a equação, a gente vai parar o que está acontecendo. Para fazer isso, a gente não consegue lidar com um número arbitrário de bandas. Então, a gente colocou 2 bandas de condução e 3 bandas de valência. E aí, uma coisa que vale falar aqui, para quem como eu não tinha muita familiaridade com essa interpretação de elétrons e holes, o que acontece é que sempre que eu falar de buraco, de hole, eu estou falando da banda de valência. Sempre que eu falar de elétron, é a banda de condução. Assim eu não misturo as duas coisas, né, que queira ou não, são a mesma coisa. Então a gente não mistura, então a gente consegue tratar bem o que está acontecendo. A gente vê, então, que a gente tem esse sistema aqui de várias bandas, e a gente vê com esse campo elétrico incidente, mais ou menos o que a gente falou sobre as oscilações de Bloch. Então a gente vê que isso vai se mover, né? O que a gente vê que isso vai interagir de tal forma que nesse espaço de Bloch, o que a gente vai ter, esse espaço do momento, é essa excitação dentro da própria banda dessas carriers, né, desse elétron e desse buraco. E
a gente precisa levar isso em consideração. Então, se a gente olhar aqui para a nossa equação da ocupação desse elétron ou desse, no caso aqui a gente está falando do elétron, que a gente está falando da banda de condução, a gente vai ver que tem todos esses termos que, novamente, a gente já viu. Então, eu acho que eu consigo escrever na tela aqui. A gente vai ter, enfim, o nosso campo eletroincidente, a gente vai ter os termos de dipolo que vão, de fato, nos dar as regras de seleção entre essas transições entre bandas. A gente vai ter a polarização que vai estar, obviamente, ali acontecendo, porque a gente tem um campo elétrico e vários campos e as bandas de condução, enfim. E é tudo mais o mesmo. Então, os índices servem simplesmente para a gente poder entender o que está afetando cada coisa, ou seja, o que está sendo acoplado em cada situação. Esse aqui, então, é todo o termo que ficou bem separadinho nessa notação que a gente usa para interbandas, então entre bandas de condução e condução, entre valência e condução, valência e valência, tudo isso vai acontecer agora. E também aqui a gente tem separado as intra. Então aqui a gente vai ter essas excitações, onde a gente vai ter, eu peguei o termo de espalhamento, na verdade aqui esse termo de espalhamento não está muito, mas sim, mas a gente vai ter esse gradiente aqui, ele vai basicamente nos dizer como que vai se dar essa redistribuição desses meus elétrons, desses meus buracos dentro da minha camada, uma vez que esse campo elétrico passa. Ou seja, a gente está falando de corrente. Obviamente, se a gente está falando de movimento de cargas dentro de algum espaço, a gente está falando de corrente. E é isso que a gente vai levar em consideração, e a gente vai ver que isso vai principalmente atuar com a nossa polarização. Para o caso aqui de baixo, a gente tem como é que se dá essa polarização entre a camada de valência e as camadas de condução. Então a gente tem os mesmos termos que eu falei lá, somado aqui, vou escrever de novo, a gente tem aqui as energias de única, energia de partícula única, tanto do elétron quanto do buraco. Aqui está ainda com essa notação de IJ, porque a gente está, por exemplo, abrindo isso para quantas bandas tiver, porque no computador a gente consegue. A gente só não consegue a partir do momento que a gente precisa analisar isso intuitivamente ou analisar isso analiticamente. Analiticamente, obviamente, a gente nem tenta, mas intuitivamente a gente pega, por exemplo, um número, a handful number de camadas e a gente lida com isso, para poder fazer um pouco de física. Então, vamos tentar clarear um pouco nossa cabeça aqui. Quando a gente fala da intensidade de emissão desses semicondutores que estão sendo excitados por esse campo incidente, que obviamente é coerente porque está vindo do nosso laser, eu ainda não falei de como se dá essa parte experimental, mas no finalzinho eu dou um gostinho para vocês. A gente vai ter que essa contribuição entre bandas, que é essa polarização, e a gente vai ter essa, de fato, corrente que vai estar dentro das bandas, e isso vai ambos se combinar, porque eles, de fato, como vocês vão ver mais para frente, eles vão interferir-se quanticamente de tal modo que a gente tem uma corrente efetiva total, que ela, então, vai ser proporcional, na verdade, essa variação temporal da minha polarização entre bandas e a corrente intrabandas, a gente vai ter essa corrente efetiva total que vai ser proporcional a nosso campo emitido. Se a gente olhar agora mais com cuidado e, por exemplo, descartando termos, por exemplo, daquele gradiente que ele só vai falar como que vai ser redistribuído essas carriers na banda, e olhar de fato para as nossas fontes de polarização, a gente tem aqui basicamente 3 para esse caso específico, certo? E se a gente parar para ler o que cada índice está dizendo, não fica... Obviamente tá difícil. É a primeira vez que tu vê isso. Mas não fica tão absurdo. Então, a gente vê que o primeiro termo, a gente tem uma dependência direta aqui com o campo incidente, né? Lembrando que o primeiro termo, que é o termo de dipolo, eu posso escrever. O termo de dipolo aqui, ele vai estar
gente pode pensar nele apenas como um termo de seleção, então se ele permite ou não isso acontece. Então, desde que esse termo de dipolo permita que isso aconteça, e obviamente ele tem uma dependência aqui também com o momento, então não é qualquer coisa, mas enfim, se isso é permitido, então a gente vai ter que as ocupações dos elétrons que estão, a gente está nessa camada de valência única, que neste caso aqui que a gente parou para olhar neste slide, né, a gente está considerando apenas 3 bandas. Então, as ocupações dos primeiros dos elétrons e dos buracos na camada de valência 1, que a gente vê aqui, elas vão estar linearmente, a princípio, linearmente, relacionadas com o campo incidente. Mas o que acontece é que a gente está, novamente, falando no regime de campo forte, Strong Field Limit, a gente está jogando aqui muita intensidade, como o Luiz adiantou na apresentação dele, a gente está jogando aqui para gases, isso é 10 elevado a 13. Então, o que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo é que a gente vai tirar um elétron, que a gente vai tirar um elétron? A gente vai tirar um elétron com um fóton, 2 fótons, 3 fótons? Não, porque se a gente jogar toda essa intensidade num material que absorve linearmente, isso vai simplesmente queimar o material e explodir. Então, o que acontece é que a gente precisa jogar esse nosso campo incidente aqui não ressonante ao nosso band gap aqui, e de tal forma que ele vai então precisar de muitos elétrons, tipicamente 9, 10 ou mais elétrons para poder realizar essa transição. E quando se realiza essa transição, para materiais específicos e ótimos, então materiais que a gente vai conseguir ver esse tipo de situação, o que acontece é que a gente vai ter esse primeiro path aqui, esse primeiro caminho entre a banda de condução 1 e a camada de valência, mas a gente também vai ver o que a gente tem no segundo path aqui, que é, a gente vai também, essa camada H2, essa camada de condução 2, ela está com uma energia próxima da camada de condução 1, de valência 1, de tal forma que a camada de valência 2 também vai ser excitada linearmente a princípio, mas o que a gente está vendo aqui, na verdade, o campo é tão forte que ele consegue promover essas absorções de multifótons, tanto na primeira camada de valência quanto na segunda camada de valência, para a primeira camada de condução. E aí, a partir do momento que a gente tem, então, isso acontecendo, tanto da primeira camada quanto da segunda camada, a gente tem buracos na nossa segunda camada aqui de baixo, né, a camada de valência de baixo, e o que acontece é que, naturalmente, os elétrons que estão na camada de cima podem descer, desde que o nosso fator aqui do dipolo, ele permita isso, essa regra de seleção permita isso, esse caminho pode existir, e de fato a gente vai ter agora 3 caminhos que vão estar acontecendo ao mesmo tempo e que vão estar acoplados um em relação ao outro. Opa, acabei riscando aqui tudo. Então é uma coisa complexa, certo? E se a gente olhar aqui, novamente, voltar, dar uns passos atrás do que eu fui e olhar como se a gente estivesse levando em consideração a ordem mais baixa aqui, olhando para a polarização total, olhando para a polarização total de ordem mais baixa, a gente teria uma dependência com o campo, primeiro que é linear, segundo que é quadrática. Só que isso de fato não acontece, a gente tem muita intensidade, então o que acontece é essas funções aqui, elas vão ter que ser, elas são trocadas por funções que vão entregar para a gente séries de potências em relação ao campo elétrico, com termos na polarização direta aqui, termos pares, e na polarização indireta, termos ímpares. De tal forma, então, que a gente vai ter aquela geração que a gente viu lá no começo, que é de geração de altos harmônicos, tanto de ordens pares quanto ordens ímpares. Coisas que vocês, lendo sobre isso, vocês vão ver que tem toda uma questão sobre inversão, de
quebra de simetria, de inversão de determinados materiais, porque o material não sendo simétrico, tal coisa. Isso vai estar relacionado com esse fenômeno de interferência quântica que realmente é novo essa concepção dele experimentalmente é vista pela primeira vez, e vai explicar então essa geração de harmônicos tanto de ordens pares quanto ímpares. E vale a pena ressaltar que esse último caminho aqui, né, na nossa polarização, deixa eu voltar, esse último caminho aqui, o último termo, ele não é linearmente dependente com o campo. A gente vê o E aqui, beleza, nossa, mas na verdade, quando a gente olha aqui para ele, a gente vai ver que a polarização que acontece ali é apenas entre a camada de valência 1 e 2. O campo vai, obviamente, dar uma amplitude para essa probabilidade disso acontecer, mas, de fato, vai ser a quantidade de ocupação nessas duas bandas de condução que vai nos entregar essa probabilidade de grande ou nenhuma de acontecer. Esse outro caminho aqui. E, obviamente, que eu estou falando aqui de um sistema intuitivo de 3 bandas. Antes estava em 5, eu já desci para 3 para poder falar desses caminhos essa interferência que a gente vai ter entre esses caminhos. Quando a gente vai realmente tratar na simulação, a gente tem que usar aquela primeira equação que eu mostrei para vocês. A gente tem que tacar lá quantas bandas for preciso, quantas bandas o computador aguentar, para a gente ter uns resultados factíveis. Mas funciona tão bem que a gente conseguiu se provar não, predizer para os outros 3 materiais que é possível realizar geração de altos harmônicos neles. São da família de fluoretos, e um outro é o MgO, óxido de magnésio. Agora faltou química aqui. Mas enfim, então isso funciona. O setup experimental aqui, a gente não deu muita ênfase nessa apresentação, mas o que a gente vai estar fazendo, a gente vai estar pegando basicamente um laser de titânio safira centrado em 800 nanômetros. A gente vai passar ele por 2 OPAs de tal forma a conseguir essas frequências de onda já com um comprimento de onda no infravermelho, certo? E aí, a partir disso, a gente vai locar esses pulsos, que vai, a partir de uma geração de Difference Frequency Generation, a gente consegue gerar esses pulsos com vários terahertz. E aí, focalizar no nosso cristal, de tal forma que a gente consiga, por transição, não por reflexão, como é feito em algumas nanopsicoaturas que eu acabei não falando, mas se alguém perguntar, fica a dica, essa geração de altos harmônicos. Então, é isso, 33 minutos aí, mas valeu, obrigado. É nóis.